Olá, internautas. Eu estou aqui com a Mazé Silva. A Mazé Silva é pré-candidata a vereadora em Cáceres, pelo Partido dos Trabalhadores. A Mazé também pertence ao coletivo de mulheres de Cáceres, negras de Cáceres, e também participa do grupo de estudos para a educação das relações étnico-raciais. Ela é pedagoga e professora das redes municipal de Cáceres e a estadual. Mas como vai você? Tudo bem? Bom dia, João. Eu estou bem, sim. Calorzão de Cáceres, um pouco esfumaçado, né? Há muita fumaça Porque aí o nosso também? Pantanal está queimando, mas Pantanal é aí isso. queimando, né? Pantanal queimando, o Rio Paraguai secando, Meu pouca Deus do água céu, e a umidade do ar está terrível. Um terrível, calor né? danado, mas vamos que vamos. Vamos embora. Esse ano a coisa está pior um pouco, mas vamos embora. Mas fala um pouquinho mais sobre você Ah, sim. para os nossos Bom, internautas. sim, inclusive gostaria de saudá-los, né? E dizer que é um prazer receber esse convite para poder falar um pouco dessa novo desafio, no meu ponto de vista, porque eu saio do chão da escola, saio da militância, que já tem 25 anos que a gente vem trabalhando nessa linha, né? E resolvi aceitar esse desafio, e aí, no meio desse desafio, veio uma pandemia, né? E que nós teremos que mudar a nossa forma de trabalhar, de fazer política, porque praticamente nós tivemos que aprender meio que na marra a dominar uma ferramenta que o professor não tem acesso. Então, nós estamos aí com esse desafio de aprender a usar as mídias a nosso favor, para a gente mostrar nosso trabalho. Então, nós temos que mudar totalmente a nossa estratégia de campanha, né? Porque a partir de agora não vai ter esse corpo a corpo, né? De você falar com as pessoas, né? Mas eu, assim, estou me sentindo, assim, muito feliz com a aceitação, assim, do meu nome em Cáceres. As pessoas de Cáceres já conhecem o meu trabalho, a minha caminhada. Eu trabalho nessa escola Rodrigues Fontes já tem mais de 20 anos, e Rodrigues Fontes ela é inserida num bairro da Cavalhada, um bairro periférico. Eu moro no bairro, então eu tenho uma relação muito boa com a comunidade. Os pais dos alunos, meus ex-alunos, que hoje já estão levando seus filhos para lá, né? Então, assim, eu tenho assim essa aceitação por parte da comunidade. E ficaram assim muito felizes de eu aceitar esse desafio de colocar meu nome, porque eu venho trabalhando com a educação antirracista já há muito tempo, já desde 2008 a gente vem trabalhando em cima da questão racial, trabalhando na formação de professores. Veja você, João, que a Lei 10.639 ela é de 2003, né? Foi uma das primeiras ações que o presidente Lula fez, que nós pudéssemos trabalhar a história do povo afro-brasileiro na escola. E isso seria a nível nacional, né? E isso não estava acontecendo. Como em muitas cidades isso não acontecia. Então, nós começamos a abraçar a implementação dessa lei, nós nos tornamos assim ativistas, eu e um grupo de professores, e foi daí que surgiu a organização do grupo de estudo, do GEPRER. Juntamente comigo, nós já chegamos de fazer formação aos sábados no Rodrigues Fontes com mais de 80 professores. E Olha, nós mesmo fazendo essa formação para trabalhar e atuar diretamente o combate ao racismo, combate ao preconceito, à discriminação, mas, sobretudo, você empoderar as nossas crianças, de forma geral, né? Empoderar nossas meninas negras, falar para elas como que elas são belas, então você trabalha a questão do cabelo, né? Você vai falar para a menina que ela é bonita como ela é, que ela não precisa alisar seu cabelo, mas se ela quiser alisar e pintar, tudo bem, mas ela precisa ter esse pertencimento, essa alegria de pertencer, né? Então, assim, dizer que nós
descortina e desconstrói tudo aquilo que foi ensinado para elas, de que nós somos descendentes de escravo, que nós temos... Não, nós somos descendentes de reis, de rainha, né? Nós viemos escravizados do continente, né? Nós fomos nossos ancestrais foram sequestrados e vieram para cá construir esse país, e que esse país, infelizmente, desvaloriza as mãos daqueles que construíram esse país, né? Fizeram isso com o povo indígena também, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho e a gente tem conseguido, João, mudar essa narrativa, né? Muitos projetos lindos surgiram no Rodrigues Fontes, tem o Afroescola, que é coordenado pela professora Ana Paula, onde ela trabalha a questão da dança afro, né? A partir desses projetos que começaram a acontecer no chão da escola, a comunidade começou a adentrar a escola. Então, com isso, eu fui eleita gestora por 2 mandatos. Nós pudemos levar para dentro da escola a capoeira, o grupo de dança, a matriz africana, João, que é assim, as pessoas têm tanta discriminação contra a religiosidade matriz africana, né? E aí começamos a receber a presença de babalorixás dos terreiros de Cáceres, que iam para dentro da escola fazer fala, fazer conversa com os alunos, para desmistificar, para tirar tentar desconstruir tudo aquilo que foi ensinado de reluta, de não querer ouvir sobre a religiosidade matriz africana, e muitos aprenderam e passam a respeitar a religião de matriz africana. E isso, assim, no meu ponto de vista, é maravilhoso, né? Fora isso, nós tivemos aí aulas de inglês para as meninas negras, com voluntárias que passaram a chegar, porque na medida que as pessoas, João, vão sabendo do trabalho, daquilo que é feito dentro do espaço escolar, que a escola respeita essa diversidade, mais pessoas vão chegando, né? Então, à noite, nós tínhamos aula na EJA, que agora a Sebuc fechou essas salas aqui, infelizmente, porque é um bairro periférico que ficou sem essas aulas, né? Para a classe trabalhadora. Mas nós recebíamos os alunos, por exemplo, que têm outra orientação sexual, as alunas trans começaram a frequentar e viram dentro da escola essa liberdade para começar a fazer essa conversa. O acolhimento, né? O acolhimento, porque a escola ela tem esse olhar, os outros professores, por exemplo, que não querem discutir essa questão, né? Porque também, João, a gente não pode achar que é só flores discutir a questão racial, porque não é. Né? A gente sempre tem esse olhar de positividade, mas a gente também é perseguida dentro desses espaços, né? Então, nós temos... disputar o espaço, disputar a narrativa, né? A narrativa. Mas, Mazé, eu tô assim, muito encantado com a sua fala, e você já foi aí tecendo um monte de questões que eu ia te perguntar. Mas muito bom. Mas veja só, você está mencionando sobre a 10.639, mas na sua escola, né? E as demais escolas de Cáceres? Porque não só Cáceres, mas Cuiabá, Brasília e o Brasil inteiro, a lei já tem o quê? 17 anos, e muitos, assim, eu me arrisco a dizer que quase 90% das escolas, ou até mais de que 90% no Brasil inteiro, não aplica a lei e se escuta, né, várias desculpas, né? Não tem material, não tem professores, a gente não tem tempo. Tem escolas que não respeitam nem onde é feriado, 20 de novembro. Então, tem um monte de situações que representam esse racismo estrutural, né? Mas eu queria que você falasse como que você mencionou a sua escola, mas e as demais escolas de Cáceres? Como é que esse debate que você e o grupo ao qual você pertence faz com os demais colegas das outras escolas aí em Cáceres? Então, como eu havia mencionado, João, nós fizemos um aquilombamento
A verdade é isso. Fizemos esse aquilombamento dentro da escola Rodrigues Fontes, lá se tornou um lugar de aquilombamento, onde os professores de outras escolas vinham para fazer a formação. Estudo, era uma discussão. Deu uma travada aí no seu celular. Mas tá me ouvindo? Deu uma travada ali no celular da Mazé. Vamos ver se ela consegue retornar. Opa, deu uma travadinha aí, né? Despenquei. A brava está brava comigo. Mas pode continuar, não prejudica muito, não. Isso faz parte. A gente, inclusive na comunicação, né? É interessante isso, a espontaneidade, né? Ninguém está mais querendo aquela coisa cheia de sofisticação, enganação, porque às vezes não transmite o que é real, né? Mas pode continuar, mas então, você estava falando que sua escola virou um quilombo de resistência e de aprendizado e tal, né? Exato. Muito legal isso. Então, como nós tínhamos apenas o sábado para trabalhar, a gente reunia nos sábados. Às vezes, João, a gente fazia até almoço na escola e tal, para dar conta de todas essas discussões. Dividíamos em grupos todos os temas e aí fazíamos essa formação, assim, ao pé da letra, nós por nós. E a partir dessa formação, muitas professoras foram adentrando para elas são muitas interinas, né? A gente certificava essas professoras e elas iam, e muitas efetivas também, em seus espaços, e elas começaram, cada escola aqui de Cáceres recebeu uma ou duas companheiras com essa formação. E aí, muitas escolas em Cáceres trabalham a questão racial de maneira linda. Da inclusive rede municipal ou da rede estadual? Municipais e estaduais. Em todos os eventos, por exemplo, que você faz aqui, você encontra professores, às vezes, oriundas desse grupo, né? Então, que saiu de lá. E é um grupo, assim, não formal. Inclusive, eu quero até dizer para você que nós tivemos brigas, assim, fenomenais com a SEDUC por conta da formação. Não queria nos certificar, outro não podia certificar pelo Cefap, porque porque isso. Aí nós resolvemos que a formação é importante para o professor, porque ele conta com sua formação, e nós fomos navegar em outras águas, João. O aquilombamento permite essas estratégias, e nós fizemos parceria com os Direitos Humanos, Lúcia Gonçalves, que é ligado ao NEMAT. Veja só. Então, e aí toda essa formação e carga horária passou a ser feita via o NEMAT, via a universidade. Então, essas são as estratégias que a gente aqui não desprezando as outras instâncias, né, os outros organismos, né, da sua importância que tem, mas infelizmente a atitude desses dirigentes ela é ruim, mas qualificou ainda mais, né? Exato. E aí que estão desejando enveredar por esse. Exatamente. Importante, né? Exato. E assim, isso permitiu que a gente pudesse certificar, né? Hoje nós estamos não estamos mais reunindo periodicamente, porque a partir da distribuição desses professores, a gente já começou a observar que esse trabalho estava sendo feito, precisa muito ser feito. Inclusive, nós contribuímos para o plano de governo do companheiro James, onde foi inserida a questão racial, vai ser contemplada, né? Importante. É o candidato aí, né? Da cidade. Candidato a isso. Prefeito. Candidato a prefeito aqui, então já tem esses professores. Eu não posso deixar de citar professores importantes para essa construção, né? Professor Moura, né? Professor Antônio Moura, que hoje é aposentado, mora em Belo Horizonte, mas ele nos apoiou, ele foi do GEPRER, do GEPRER ainda. Nosso companheiro que faleceu semana passada de Covid é o Babalorixá,
meu amigo e professor de letras e assistente social, Kleiber Silva Alves, do Axé Oxum, né? Ele trabalhava num hospital e ele faleceu de Covid. Então, assim, é uma pessoa que ajudou a gente nessa caminhada, né, para a desconstrução desse preconceito, dessa discriminação contra a religião de matriz africana, né? Então, semeou muitas sementes, João, e a gente, assim, vai dar continuidade nesse trabalho com os filhos de santo da casa, né? Que hoje a gente tem muita amizade. E depois que o Kleiber começou também a discutir também essas questões, vieram outros axés da Umbanda, né? O Santa Bárbara, que é Umbanda, Caboclo Girassol, inclusive juntos, todos, apoiados também pela Antonieta Luiza, né, do Imune, do Instituto de Mulheres Negras. Super Desde indicar. 2008, ela caminha conosco. Então, é uma figura que eu não posso deixar de falar. A companheira Nieta e todo o Imune, a Jaqueline, as meninas de lá, sempre acolheram, sempre seguraram na nossa mão. Esse grupo que esteve ali mais à frente, professora Ana Paula, professor Moura, e eu não posso começar a citar nomes porque pode acontecer de eu esquecer, né? Mas professora Edna, Edir, esse pessoal todo, Lázara, por exemplo, e a Nazaré, elas aprenderam, elas fazem roupas de dança, e também elas cuidam, por exemplo, no GPR tinha uma coordenação de fabricar bonecas, né? As filhas de santo do Kleiber, por exemplo, fazia as bonecas de orixás. Então, para as mostras, a gente sempre levou. Então, assim, é um trabalho assim, bem interessante. E a partir disso, João, foi assim, se a gente foi trabalhando, e com isso, eu e o grupo todo, né? Nós fomos passando a ser, o nosso trabalho foi sendo respeitado dentro de Cáceres, né? E assim, muita coisa ainda precisa ser feita, porque você sabe que Cáceres é uma cidade antiga, e ela traz consigo muitos resquícios ainda do colonizador, eu posso dizer assim. E isso é bem latente aqui. As pessoas, por exemplo, não percebem uma mulher negra no espaço de poder. Por exemplo, quando muitas pessoas chegavam e deparavam comigo na secretaria ou na direção da escola, pedia para falar com a diretora. Então, por aí Não quero você falar já... com a merendeira, não, quero falar com a diretora. Só falta falar assim, né? Exato. Então, assim, aí a gente vem fazendo fazendo esse trabalho. E aí, como a gente precisa falar um pouco sobre a questão dessa representatividade, a partir disso que a gente começou a perceber. Por exemplo, na Câmara Municipal de Cáceres, ela não tem uma mulher negra. Nós temos duas mulheres As mulheres, apenas. mas não tem Mulheres muita mulher negra. negras e não são negras. São mulheres, mas não são negras, mas que estão ali tentando dar conta de todas as pautas que diz respeito às mulheres, né? Nós temos homens negros na Câmara, mas eles não fazem essa discussão acerca das pautas que para nós são muito caras, né, João? Eles acabam atendendo outras pautas, e isso acaba prejudicando a população de forma geral, porque a população, a maior parte da população de Cáceres, ela é negra e misturada com indígenas. Então, aí seria, se fosse a proporcionalidade, nós teríamos que ter na Câmara Municipal mais da metade que contemplasse e fosse o retrato da população. Mas não é isso que acontece. Mas eu queria aproveitar esse gancho seu para você falar, primeiro, da questão da mulher negra, né? Você é deixa eu buscar aqui, você é da entidade aí do Coletivo de Mulheres de Cáceres, né? Para você falar um pouco sobre a questão da mulher negra e depois da mulher em geral. Sim. Então, a partir desses estudos e essas formações que a gente já vinha fazendo no GPR, né, nós construímos muitas conferências, né, todas as conferências de promoção da igualdade racial. A partir da terceira, nós realizamos aqui em Cáceres, né, fizemos fórum, discussões, roda de conversa, e isso acontecia dentro do espaço da escola, né, como formação, e fora também. E na última conferência,
a Antonieta Luiz ainda era presidente ainda da CEPIR. E ela veio participar, né, de uma conferência, né? E nas oficinas, nos grupos de estudo, a partir dessa conferência, né, foi cogitada a possibilidade de formação de um coletivo. Então, a gente já vinha reunindo antes, discutindo com as professoras, muitas professoras negras, acerca dessa necessidade, mas a gente colocou como data esse GT, né, de início desse coletivo, nesse GT que aconteceu dessa conferência última que aconteceu, porque agora as conferências não acontecem mais, né? Acontece quando ela é de baixo para cima, mas de cima para baixo as coisas não estão vindo mais, né? Aliás, Então, esse é o aí... problema que a gente está vivendo, né? Mas assim, desculpa fazer esse parênteses, né? Que Sim, as políticas de igualdade racial no plano federal, estadual e municipal, elas foram praticamente destruídas, né? Então, exato. esse é um dos problemas, né? Exatamente. E a partir disso, João, a gente aí começaram a fazer essa discussão, como a gente já vinha reunindo na Escola Rodrigues Fontes com algumas mulheres, assim, de 20 a 30 mulheres, porque nós acolhemos ali dentro do Rodrigues Fontes também a comunidade quilombola, de Pitacanudo. Ela não tem território, né? Então ela está inserida aqui na Cavalhada. Então a gente tinha muita cedia a escola para fazerem reuniões. Então a gente estava ali sempre com Dona Joana, que é a, a liderança deles, né? Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho também com eles ali, dando esse apoio para ela. E aí começou assim, nós juntamente com Dona Joana, com a Fran, que discute a agroecologia, e aí veio a Ana Paula com dança, veio a Jocineide, que vem da formação da literatura, veio a Edir, que é dos direitos humanos, e aí a mulherada preta foi chegando. A Sara, que é advogada, né, que trouxe Paula, que também discute a questão da ecologia. E aí essas mulheres, a Vera Moraes, que inclusive é de Cuiabá e que tinha uma experiência vasta ela foi presidente de bairro, então ela tinha passado para a universidade aqui de Cáceres e ficou acolhida na minha casa, acho que uns 2, não lembro um tempo, acho que 1 mês, 2 meses, não lembro bem, mas a gente conversava muito, e ela sempre falando, e a gente discutindo, e eu falei, gente, mas é verdade, precisa mesmo, e conversando com outras mulheres, eu sei que não tem uma que começou, nós todas ali, a partir dessa reunião, quando nós assustamos, estava aí, no ano passado, dia 2 de agosto, João, fez 1 ano já de início, com ata e tudo. Nós escolhemos essa data, 2 de agosto, dia de Pachamama, da nossa mãe terra, para ser comemorado o aniversário da criação do Coletivo de Mulheres Negras de Cáceres. Maravilha. E assim, não tem nem como eu te falar que isso aconteceu assim, ai, que beleza, aplauso, porque se você olhar as redes e os jornais do dia aqui em Cáceres, você vai deparar com comentários horrorosos. Os homens me mandando cuidar do meu marido, dos meus filhos, para largar a mão de querer separar as mulheres. Se tudo tivesse bom, não necessitaria a luta, né? Exato. Essas Isso. manifestações é mais uma razão de que é importante ter criado o coletivo, né? Então. Mas eu quero fazer um comentário com você, desculpa eu fazer essa interrupção, eu fiquei inspirado com a fala de todos vocês, estou dizendo porque a mesma coisa eu já fiz com outras entrevistas. Mas eu me preocupo muito com esse retrocesso em relação à questão da luta feminista contra o machismo, porque existe um movimento, mas um movimento forte, né? Exato. Tocado sobretudo pelas igrejas neopentecostais, Sim, sim. de E aqui não é diferente. De combater a luta feminista. Então, eu lembro que eu em Brasília, eu faço pelo SINPA, que é o Sindicato dos Professores lá, eles têm um programa muito interessante
em relação a 10.639, e eu sou um dos palestrantes lá das escolas de Brasília. E, Ah, legal. então, são 3 meses, né? Em mês de março, se eu não me engano, logo no início do segundo semestre, e lá em novembro. Ah, sim. Então, eu faço muita palestra. E aconteceu um episódio interessante comigo, uma palestra no Núcleo Bandeirantes para o EJA, Ah, sim. jovens e adultos, né? Então, Sim, era à noite, né, a palestra, e eu comecei a falar da questão da herança escravocrata e do patriarcado, né? sim. Ficou o patriarcado, e aí um grupo de senhoras se levantou, fez um protesto e falou que elas não achavam que era importante a luta feminista, fizeram um discurso, né? E Aham. eu escutei, né? E elas queriam se retirar, e eu falei, é um momento, eu queria só, se eu ouvir a senhora, eu queria falar uma coisa para a senhora. Há 30 anos, há 30 anos, há 30, 40 anos, as mulheres eram mortas, eram assassinadas pelos maridos de seus companheiros, que alegavam legítima defesa da Deixa eu honra perguntar e para eram ela. absolvidos tranquilamente. A justiça brasileira aceitava isso, né? Há 30 anos. E essa luta das feministas é que permitiu corrigir, impedir que essas atrocidades acontecessem e que Isso. os, os feminicidas fossem punidos, né? E aí outra coisa que eu falei para elas, eu falei assim, ó, há 10 anos, há 30 anos, né? As senhoras não estariam aqui estudando. Um horário desse, Com certeza. 21 horas da noite, as senhoras teriam que estar na casa das senhoras fazendo a comidinha com o marido e esperando ele chegar não sei que hora, colocando os filhos para dormir. E as senhoras, no entanto, estão aqui estudando. Isso é luta das feministas. Foi interessante que elas sentaram e assistiram a essa palestra. Então, Pois é. essa negação da luta, né? Porque o problema do homem, do macho, né? Dizendo aquele macho tradicional da herança do patriarcado, é que ele tem medo da mulher A mulher. conquistar direitos e fica propagando dizendo que a mulher quer ser melhor que o homem. Não, a mulher quer ser igual, quer ter direito igual. Só que eles Direito. estão tão deturpados e depravados, se desculpa usar esse termo e me exaltar, que eles levam para a competição sexual, né? Eles são tão Sim. fracos, né? São tão fracos na sua essência que eles levam para a questão. Eles só pensam na questão sexual, né? Então, Exato. E, sobretudo, com nós, mulheres negras, né? As mulheres exatamente, né? negras, elas são objetificadas, os nossos corpos são objetificados, né? E não há esse respeito. Então, assim, a discussão que a gente tem feito, inclusive no grupo de mulheres negras, são questões também de combate ao patriarcado, ao machismo. Falamos também de masculinidade tóxica, porque se você for ver em busca disso, por exemplo, muitos jovens se colocam em perigo. Por exemplo, quantas mortes nós temos de jovens, pessoas em idade produtiva que perderam seus membros de perna, braço, porque alguém desafiou ele. Ah, você não tem coragem de ir, de fazer velocidade e tal. Muitos sofreram acidentes. Quantas mortes nós temos no nosso país? Por exemplo, Mato Grosso, na época de pandemia, né? Quando a gente fala de machismo, a gente lembra do que está acontecendo agora na pandemia. Os agressores estão com as mulheres dentro de suas casas, né? Então, as mulheres, por exemplo, estão sofrendo muita violência. E eu não sei se você viu, foi ontem ou anteontem, mostrou numa reunião de Zoom alguém da área da segurança ou da justiça rindo, né, desse dado que mostrou quantas mulheres estão sendo espancadas dentro de casa. E no Mato Grosso, como eu estava te dizendo, março e abril, nós tivemos feminicídios no Mato Grosso, um índice de 150%. Isso é inadmissível, né? Sem contar que muitas mulheres, por exemplo, ficaram sem alimento dentro de casa, né? E se você for olhar e De violência, verificar né? nas pesquisas, são elas as que chefiam os lares. Então, é uma série de coisas assim que a gente vê acontecer e que isso é importante que a gente discuta, né?
o fato da minha candidatura, pré-candidatura, né, acontecer, ela também é em função disso, porque eu trago comigo esse discurso também, né, do feminismo da mulher, do feminismo negro, né, então eu faço essa fala, porque enquanto, por exemplo, por que que ele diferencia? Inclusive, uma das acusações quando a gente organizou o coletivo é isso, que eu queria dividir as mulheres de Cáceres. Aí eu disse que não, as mulheres, elas já são divididas há muito tempo. Não tem como colocar todas no grupo feminista, porque enquanto as feministas lutavam, por exemplo, para sair, para trabalhar, para votar e tal, elas buscaram apoio, por exemplo, dos homens negros, mas esqueceram das mulheres negras. As mulheres já trabalhavam, elas já saíam para cuidar dessas mulheres que estavam na luta, né? Então, elas já trabalham há muito tempo, mas isso, se você for pensar, nunca foi discutido. Isso é silenciado dentro do próprio movimento. Então, por isso que a gente discute Aliás, isso. existe muito machismo no movimento negro. Muito. Exato. Né? Então, Não é pouco, Lélia não. Não é pouco, Gonzalez, não. É muito. Eu gostaria de dar. exato. Lélia Gonzalez, ela já dizia isso. Lélia falava que ela cobrava muito, por exemplo, o machismo do homem preto, né? O machismo, porque isso existe muito, né? Então, porque ele é oprimido, mas ele oprime a sua parceira também. Então, a gente discute muito isso também. Então, assim, são questões, né, que a gente vem avançando, que a gente discute no nosso grupo, e isso, como você disse, isso dá medo e isso incomoda, né? Então, assim, os nossos companheiros, o meu companheiro, ele é um cara desconstruído. Eu sou casada com o segundo tenente, eu não consigo muito bem falar a patente, porque eu não sou muito ligada a isso, mas é Shoa, né? O Reginaldo, ele é da Polícia Militar, já está quase aposentando, né? Trabalha em Barra do Bugre, e é um cara desconstruído, porque ele não incomoda, ao contrário, ele me apoia. Eu já sou Parceirão. avó, tenho filhos adultos já, né? Então, isso, a minha família tem orgulho dessa luta, porque eles ficam muito felizes de saber que essas sementinhas que a gente vem plantando há muito tempo têm tido um resultado muito importante. Aqui na minha casa é levada ao pé da letra a questão dessa desconstrução do machista. Meu marido cozinha, meu marido lava roupa, meu filho cozinha, meu filho lava roupa. Todo mundo limpa a casa, todo mundo, porque todo mundo mora na casa, né? Então a gente olha muito para isso, todas as tarefas. Você, como Então, professora, né, na escola, com todo esse trabalho que você leva para a escola, é importante isso, porque a construção desse novo homem começa na construção das crianças, né, do exato, adolescente. Né? exatamente. Eu até comentei numa outra entrevista anterior que eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 4 filhos no geral e 2 mulheres, e tenho 2 rapazes. E meus filhos, desde criança, eles começaram, eu presenteava eles com bonecas. Então, para eles Sim, aprenderem a cuidar. Então, o homem precisa exato, aprender a cuidar. O homem não tem que ser cuidar. educado para ser o poderoso, o fodão, desculpando o termo, não aquele que só, né, aquela educação que traz para o homem de, né, comprar arma, comprar carrinho, o tal, e Uhum. não aprende a cuidar. Então, eu defendo, inclusive eu apresentei para todos os meus amigos que tem que nasce filho, que vai fazer aniversário, que é criança, eu gosto de presentear com boneca. De preferência, boneca negra, feita pelas nossas artesãs aí. Deixa ali. Exato. Isso é muito importante. Eu trabalho com educação infantil, e nós misturamos os brinquedos todos. Todas as crianças brincam com todos os brinquedos e isso é importante, né? É importante você introduzir as bonecas negras, as bonecas que já tem algumas com necessidades especiais. Então, quando a gente consegue, leva para dentro da escola também, porque a gente precisa trabalhar, precisa discutir isso, né, João? Como eu estava dizendo para você, a gente abarca muitas coisas. Essas pautas prioritárias, as mulheres negras, assim, a gente tem muito claro que a gente precisa abraçar.
né? Mas não são só as pautas prioritárias que a gente vai levar no nosso projeto, né? Para esse desafio, porque, como eu disse a você, a matriz africana, o pessoal da cultura, da capoeira, as mulheres trans, na verdade, algumas de todo esse movimento LGBTQIA+, né? E eles procuram e fazem essas atividades, né? Esse projeto ele tem que ser construído e ele é construído de forma coletiva, porque quando se porventura a gente conseguir chegar no legislativo, essas pessoas todas elas vão chegar lá e vão ter a certeza de que vão ter alguém para contar. E eu não abro mão disso. Eu acho isso muito importante porque eu venho fazendo esse caminho há muito tempo e sempre nós trabalhamos dessa forma coletiva. Para a mulher preta, não tem como você trabalhar solta, né? Você aprende desde muito pequeno a trabalhar com o coletivo. Eu, por exemplo, não sei trabalhar sozinha, João. Eu só sei trabalhar com as mulheres, com as pessoas que chegam. Se eu tiver que sair para fazer alguma coisa sozinha ali, para eu que decidir centralizar tudo, isso não é para mim, porque eu sempre trabalhei com as minhas irmãs. E isso, o coletivo de mulheres negras, ela acaba nos fortalecendo. Veja que na pandemia, as reuniões que não são mais físicas, né, presentes ali, agora elas são feitas via Zoom, porque a gente precisa se olhar, a gente precisa conversar, né? A gente precisa se fortalecer. Então, é isso que vem acontecendo, né? Aí, a questão, assim, do projeto de chegar na Câmara, eu acredito que nós temos que trabalhar sempre. A educação antirracista, ela tem que estar em primeiro lugar, né? A defesa das pessoas que trabalham com a cultura, né? Sobretudo a questão de gênero, raça e classe, a gente precisa ter muito claro. E eu me coloco, assim, inteira disposição para começar a aprender tudo sobre os assuntos que vierem a acontecer. Porque você sabe que nem todo mundo sabe tudo, mas todo mundo aprende tudo, né? Então, essa de achar que a mulher negra ela tem que ser melhor que todo mundo, isso foi criado para nos afastar do poder, né? Eles não querem ter paciência, eles querem que receber uma pessoa que está pronta, mas a pessoa tem que estar aberta para aprender, para chegar lá. O aprendizado na vida, a sensibilidade de conhecer as necessidades humanas, né? De corrigir as injustiças, isso aí é um grande aprendizado, né? Chegar Exato. lá, né? Mas eu queria saber o seguinte, a gente já está indo para o nosso final, e você acabou passando por tudo aí, nem precisa tanto perguntar. Mas eu queria saber, você é pré-candidata, a convenção está marcada para quando aí, Cáceres? Oi? A convenção do Partido dos Trabalhadores em Cáceres está... Então, o prazo final é 15 de setembro, né? Eu acho que para todos, né? Então, a gente... provavelmente essa convenção ainda não foi comunicada, mas eu creio que será até essa data. A sua candidatura está garantida, né? Porque tem isso também, isso é uma batalha, né? É uma batalha, é uma luta. O nome lá na lista lá, né? Exato. É uma luta, mas assim, é uma luta, nós vamos ter que ir com muita firmeza, né? Lógico que eles estão analisando isso também, eles estão observando as redes, eles estão observando a aceitação, e eles sabem que a mulherada preta está unida em Cáceres, né? Alguns homens pretos também já estão na luta conosco, né? Então, nós queremos fazer a diferença, sem desprestigiar as outras, sem acolher as outras, mas nós estamos aí firme e forte, querendo fazer essa defesa, e eu tenho certeza que na convenção isso será levado em conta, né? Certeza. E se de tudo...
Sim. E se de tudo não acontecer, né, João, vai ficar aí o aprendizado e 2022 com certeza, né? Não, mas Porque a força da mulher negra precisa ser contemplada. não, mas vai acontecer sim. Estamos aqui torcendo e vai acontecer. Tá? Ah, que Zé, ótimo. eu agradeço muito a sua entrevista. Eu estou, sinceramente, estou muito feliz com essa série de entrevistas que estou fazendo, porque eu Ai, estou que encontrando bom. um monte de gente, a gente percebe, falei, rapaz, a gente não está sozinho, não. Tem um monte de lutador aí que está Sim, levando a luta. Então, eu deixo aí para suas considerações finais. tá certo então. Então, eu quero agradecer imensamente. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai contribuir muito para que Mato Grosso e Cáceres conheça a força da mulher negra que hoje está se mostrando, né, para esse novo desafio, né? Dizer que as pessoas precisam descolonizar suas mentes, as mulheres precisam fazer uma análise das candidatas, né? As mulheres negras e não negras também As precisam mulheres olhar, precisam votar nas mulheres. votar nas mulheres, porque Isso. existe uma prática, né? Uma prática que muitas não aceitam votar em mulheres, elas precisam votar em mulheres, porque nós temos algumas pautas importantes que só a mulher compreende, né? Então, nós temos que dar oportunidade para essas mulheres que estão chegando. As mulheres negras chegaram. A partir de agora, ninguém vai falar por nós, João. Nós vamos falar por nós. Nós não vamos, como diz Vilma Reis, terceirizar a nossa voz, porque nós queremos falar por nós. Nós sabemos das nossas necessidades, nós vivemos essas nossas necessidades e nós temos que mover essa estrutura, como diz Angela Davis. Se a mulher negra vive na base da pirâmide, nós temos que começar a movê-la para sacudir essas estruturas, mudar. Porque quando uma Virar mulher pirâmide de negra cabeça para baixo. avança, todas as mulheres avançam juntas, né? Então eu tenho que agradecer as nossas ancestrais, né? A Senhora do Dia, que permitiu com que eu estivesse aqui fazendo essa fala para você, João, e tenho certeza que Cáceres vai gostar de conhecer um pouquinho mais da professora Mazé Silva, né? Uma mulher negra de luta e que não foge dos desafios, que enfrenta, mas que sou humana, de carne e osso, que tem dia a gente não vai estar bem, mas que no outro dia a gente acorda e vai para cima, e é assim que a gente vai construindo, vai semeando nossas sementes, né? Então, um abraço. Travou de novo. Esperar a Mazé dar uma recuperada lá na sua transmissão. Gente, mas acho que valeu, né? Foi um papo maravilhoso com a Mazé Silva, pré-candidata a vereadora por Cáceres. E a gente vai ficando por aqui. Então, um grande abraço para você que esteve com a gente. Até a próxima.